E aí, caverneiros, tudo bem? Então, hora de meditação. Hoje eu quero meditar com vocês um assunto que pode ser muito simples ou muito complexo. Depende, é claro, da maneira como você encara essa situação. Hoje eu quero falar sobre honrar pai e mãe. Na verdade, isso não é um conselho, é uma lei. Está escrito na Bíblia, Êxodo 20, verso 12. Deus deu um mandamento para que nós honremos o nosso pai e a nossa mãe. É uma lei. Essa lei é uma lei que fala de Deus, de quem é Deus para conosco, e fala também de quem somos nós para com as pessoas com quem nós convivemos. O que é honra? Fala honrar pai e mãe. Bom, isso eu não vou falar, porque é muito fácil se eu disser tudo para vocês. Você também tem que pesquisar, você também tem que estudar. Então recomendo, para aí, dicionário que seja, digita aí no seu computador, honra. O que significa honra? Honra, porém, nós temos que saber que temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mas honrar até quando? Ou que tipo de pai e mãe? Porque lá no mandamento não diz assim, honra o pai que for bonzinho para você, honra a mãe que fizer as suas vontades, ou honre aquele pai que é muito correto, distinto, que anda bonitinho, arrumadinho, ou honra aquela mãe que é sua amiga, que é boazinha. Não diz nada disso, diz honra pai e mãe. E ainda tem mais. Independente, diz, né? Independente de que tipo de pai ou de mãe. Porque, infelizmente, existem pais e mães que aos olhos humanos nem merecem ser honrados. Talvez você diria assim, mas esse tipo de pai ou esse tipo de mãe não vão honrar porque eles não me honraram. Ou talvez você tenha qualquer discurso a esse respeito. Mas não é disso que está tratando esse mandamento. Não está dizendo honra este ou aquele pai, ou este tipo de pai ou aquele tipo de mãe. Está dizendo honra o teu pai e a tua mãe. É isso. Ponto final. Não tem que discutir, não tem que abrir o assunto, não é um debate. Está escrito, está posto. Faça, honre o teu pai e a tua mãe. Independente de se ele é bonzinho, se ele é bonitinho, se ele é feinho. E tem mais. Até quando honrar? Eu não moro mais na casa do meu pai, não moro mais na casa da minha mãe, sou de maior vacinado, ou meu pai e minha mãe me jogaram as traças, não se importam comigo, ou meu pai não quer saber nada da minha vida, então para que eu vou honrar? Não trata disso também, trata de honrar. Sempre, para sempre honra. Honrar. Olha para você ver como é sério. Tem pessoas hoje em dia que não honram o pai e a mãe no contexto geral da palavra. O nosso pai e a nossa mãe são pessoas que nos deram a vida. Por bem ou por mal, nos deram a vida. Eu sou muito grata a Deus pelo pai e a mãe que eles me deram. Porque eles sofreram muito e passaram muitas coisas difíceis. Eles abriram mão de muita coisa para que eu estivesse aqui hoje. Para eu poder viver, para eu poder me alimentar, para eu poder ter uma casa para morar. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque eles são assim. Mas eu também conheço famílias em que os pais não abriram mão de muitas coisas por causa dos filhos. E os filhos saíram muito machucados por causa disso. Mas Jesus não quis muito saber disso não. Ele disse, olha, independente do tipo de pai ou mãe que você tenha tido, honre o seu pai e a sua mãe. E honre sempre, porque quando os nossos pais vão ficando mais velhos, eles dependem de nós. Quando nós somos crianças, nós dependemos deles. Depois, eles é que dependem de nós. E aí é uma troca. E tem gente que faz de picardia, porque começa a fazer assim, quando eu era criança você não cuidou de mim, agora por que eu deveria cuidar de você? Só que isso não é uma troca, é uma obrigação. Seu pai não cuidou de você quando você era pequeno, mas você ainda tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Talvez essa seja a oportunidade que Deus vai usar você para dizer para o seu pai ou sua mãe o tipo de pai e mãe que ele deveria ter sido e não foi. De repente é a hora de fazer as pazes com um pai e uma mãe que não foi aquilo que você precisava ou que você sonhava que eles fossem para você. Não importa. A questão é que você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Se para isso você vai ter que visitar o seu pai numa prisão, vá. Se para isso você vai ter que buscar a sua mãe em algum lugar porque tem anos que você não fala com ela, vá. Se para isso você vai ter que perdoar uma mágoa que machuca profundamente você, faça. Mas honre. Honre o seu pai e a sua mãe. É mandamento. E está escrito que se você fizer isso, o Senhor vai prolongar os seus dias de vida na terra, que Ele mesmo te dá. Veja bem, você não está vivo apenas porque o seu pai e a sua mãe te deram vida. Não é só por isso que eu estou aqui porque Deus me deu a vida. E na vida que Ele me deu, eu devolvo a Ele essa honra todos os dias, quando eu honro meu pai e minha mãe. Honrar é obedecer? Não.
Obedecer é uma coisa, honrar é outra. Tem pessoas que obedecem ao pai e à mãe, mas não honram. E tem pessoas que não honram de jeito nenhum mesmo, né? Né? Mas nós temos que honrar sim. É lei, é mandamento, está escrito. E isso diz muito de quem eu sou. Quando eu honro meu pai e minha mãe, não diz só de quem eles são. Não fala só de que tipo de pessoa eles são. Fala de que tipo de pessoa eu sou. Eu sou uma pessoa que sabe perdoar. Eu sou uma pessoa que sabe dar a volta. Filipe Yancey fala de quebrar o ciclo da não graça. Meu pai e minha mãe cometeram um erro várias vezes, mas ou os pais deles cometeram um erro com eles cometeram comigo, mas eu não quero continuar cometendo esse erro. Então eu vou quebrar esse ciclo da não graça. Os meus avós maltratavam meus pais e meus pais me maltrataram, mas eu não quero fazer isso com meus filhos ou com os meus pais. Eu vou quebrar o ciclo da não graça. Quero fazer uma coisa diferente, eu quero ter uma vida diferente, uma família diferente. Os pais são tão importantes na nossa vida, mas tão importantes que nós somos conhecidos por eles. Hoje, nos nossos dias, nem tanto, porque cada um tem uma identidade muito específica. Mas nos tempos até pouco tempo, quando eu era ainda criança, no bairro que eu morava, tinham poucas famílias, e as pessoas diziam assim, você é a filha do Zé do Carmo, você é a filha da Vanilda. É isso mesmo, nós somos conhecidos por quem os nossos pais são, até uma certa idade pelo menos. No tempo de Jesus, as pessoas eram conhecidas mais pelo nome do pai do que pelo nome da própria pessoa. Vou te dar um exemplo, Bartimeu, ninguém sabe o nome desse homem. O nome dele diz Bartimeu, filho de Timeu. Poderia ser Bar Jonas, filho de Jonas. Ninguém sabe o nome do homem, mas está lá, filho de Timeu. Então nós somos conhecidas por quem os nossos pais são. Às vezes isso é bom, às vezes não. Quando o nosso pai é uma pessoa íntegra, batalhadora, trabalhadora, nós temos a alegria de ser filho dessa pessoa, mas às vezes nós nos envergonhamos de quem os nossos pais são. E não tem honra nenhuma em se envergonhar disso. Existe honra em reconhecer que o nosso pai e a nossa mãe são seres humanos que erraram, que falharam, mas que nós estamos aqui para cuidar deles, para perdoar, para dar uma nova chance. Isso diz de quem nós somos e não somente de quem eles são. Olha para vocês verem como é bacana, como que Jesus tratava isso com muito carinho. Jesus falou assim, olha, eu quero que vocês sejam um, como eu e o meu pai somos um. Jesus honrava o pai do céu. Ele honrou José na terra, que não era seu pai de sangue e era pai de coração, mas ele honrou José, ele foi um bom filho, ele aprendeu a profissão que José ensinou para ele, ele foi um bom filho aqui na terra, ele honrou o pai dele da terra e ele honrou muito mais o pai dele do céu. Nossa, quantas coisas Jesus fez que ele, humanamente falando, ele gostaria de não ter que viver. Ele falou, olha pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível que eu não tenha que viver isso, contudo que seja feito a sua vontade. Então várias vezes Jesus, que era humano, tanto quanto eu e você, apesar de ser 100% Deus, ele também era 100% humano. Então ele tinha medo, ele tinha frio, ele tinha fome, ele tinha lutas, ele tinha tristezas, mas em todos os momentos ele confiava no Pai do céu e ele honrou o Pai do céu. E ele falou, eu quero que você seja um, assim como eu e o Pai somos um. Olha como é sério isso. Será que você está sendo um com o seu pai e com sua mãe? Assim como Jesus era um com o Pai do céu? Será que não está na hora de rever esse relacionamento que você tem com a sua família? É verdade que quando nós somos crianças, o responsável pelo nosso relacionamento com os nossos pais são eles, porque eles é que são adultos. Mas depois que a gente cresce um pouco, que a gente já tem essa noção aí das coisas, também é nossa responsabilidade o relacionamento que nós temos com os nossos pais. É nossa responsabilidade honrar o nosso pai e a nossa mãe. Será que hoje não está na hora de você chegar em casa e dar um abraço, agradecer, ouvir o que eles têm para dizer, perdoar, esquecer algumas coisas, jogar outras fora, quebrar alguns elos de não graça? Será que não está na hora de rever esse relacionamento que você está tendo com seus pais? Será que não está na hora de começar a ter um novo relacionamento, um relacionamento de honra, de ser os filhos o filho e a filha que você foi criado por Deus para ser? Sabe que não foi à toa que Jesus te colocou nessa família que você está hoje. Você tem aí uma responsabilidade muito grande. Eu não sei qual é, mas com certeza para você honrar o seu pai e a sua mãe. Para isso você foi colocado aí. Então reveja os seus conceitos, reveja o relacionamento que você tem tido com os seus pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Principalmente porque este mandamento é o único mandamento que vem com uma promessa.
Se você honrar o seu pai e a sua mãe, os seus dias nessa terra que o Senhor Deus te dá serão prolongados. Você vai ter uma vida longa, porque Deus prometeu. E Deus não falha. Deus não mente nunca. Vamos lá, vamos rever esse conceito, vamos rever esse relacionamento, vamos aprender a honrar o nosso pai e a nossa mãe? Vem ser feliz, vem ter uma nova família, vem uma nova perspectiva, uma nova vontade. Vem para a caverna.